Faziam 13 anos, 4 meses e 2 dias desde a última vez em que vi Daniel Whittaker. Eu não contava os dias por escolha. Era o tipo de número que o corpo memoriza, mesmo quando a mente tenta esquecer. Havia uma rotina em não tocá-lo. Não dizer seu nome em voz alta. Não esbarrar em fotos antigas. Não perguntar sobre ele para ninguém. Era um silêncio construído com cuidado, como quem cava uma cova funda e planta o passado ali dentro. E eu realmente acreditava que tinha enterrado tudo. Acreditei até aquela tarde, em que o tempo decidiu me desmentir. Foi num dia sem importância aparente. Um desses em que o céu parece existir só para manter a luz funcionando. Eu estava saindo da livraria segurando um romance que havia escolhido não pelo título, mas pelo cheiro das páginas. E quando olhei para frente, lá estava ele, Daniel, em pé, a poucos metros de mim, como se o mundo não tivesse nos separado por mais de uma década. Como se a vida não tivesse passado no meio, como se o tempo tivesse apenas dado uma volta e trazido tudo de volta ao mesmo lugar. Meu corpo congelou. A respiração falhou antes mesmo que o pensamento pudesse formar um plano de reação. E tudo dentro de mim começou a se reorganizar sem me pedir permissão. Ele também me viu. Os olhos, os mesmos, inconfundíveis, não hesitaram, não desviaram. Foi como se soubessem exatamente onde procurar. Não houve palavra, nem gesto, nem sorriso. Só aquele silêncio imenso, suspenso entre nós, pesado como uma confissão. E ali, parada, com o coração batendo descompassado e a sacola do livro, tremendo na mão, eu não pensei em tudo o que havíamos vivido. Pensei no que não dissemos, no que ficou preso entre nossas últimas conversas curtas, nos silêncios que se tornaram abismos, nas noites em que eu desejei que ele voltasse e nas que desejei que ele sumisse para sempre. Eu achei que teria raiva, que o orgulho que levei anos para costurar em mim como armadura gritasse por cima de qualquer lembrança. Mas não. O que veio foi algo ainda mais confuso, uma saudade serena, um reconhecimento que atravessou o tempo sem pedir licença. Ele não estava mais como antes. Havia mais sombra nos olhos, mais calma nos ombros, mas ainda era ele. O homem que conheceu meus sorrisos mais livres e também minhas lágrimas mais contidas. O homem com quem eu compartilhei planos de casa, filhos, vida. E depois, silêncio, orgulho e distância. Eu não sabia se ele pensava o mesmo. Talvez sim, talvez não. Mas no instante em que o olhar dele encontrou o meu, houve uma espécie de reconhecimento que não precisava de idioma. Foi como se disséssemos ao mesmo tempo: você ainda está aí. Não nos aproximamos. Nem era possível. O corpo paralisado, o mundo ao redor, existindo em outra frequência. Mas alguma coisa se moveu dentro de mim. Uma parte que eu achei que havia se calado para sempre levantou os olhos e respirou. E naquela troca silenciosa, curta e infinita, uma rachadura se abriu no gelo que eu mantinha firme há anos. Não foi uma dor. Foi uma lembrança de quem eu era, de quem nós fomos, e do que talvez ainda pudesse existir entre duas pessoas que não precisavam dizer nada, para sentir tudo. Não sei quanto tempo durou aquele instante. Poderiam ter sido segundos, ou uma eternidade disfarçada de acaso. Só sei que quando meus pés finalmente conseguiram se mover, eu me virei, não por fraqueza, mas porque qualquer palavra dita naquele momento teria sido pequena demais para tudo que havia sido reaberto. Atravessei a rua com as mãos trêmulas e o livro ainda apertado contra o peito, como se ele pudesse conter meu coração, que agora pulsava como se relembrasse como doía e como amava. Ao chegar em casa, larguei tudo na poltrona e sentei no chão da sala. Não chorei, mas também não respirei direito por vários minutos. Era como se minha alma precisasse reorganizar os móveis por dentro, porque a presença de Daniel tinha mexido com cada parede que eu jurava estar firme.
Nos dias que seguiram, tentei voltar à rotina. Acordar no horário, fazer meu café, responder e-mails, manter as aparências. Mas era tudo esforço de fachada, porque por dentro o passado estava me rondando com passos cada vez mais nítidos. As lembranças voltavam sem cerimônia. E não eram as grandes, não eram os momentos épicos. Eram as pequenas coisas. O jeito como ele passava a mão no cabelo quando pensava. O silêncio confortável entre nós, quando caminhávamos lado a lado. A forma como ele me ouvia, mesmo quando eu mesma não sabia o que queria dizer. O riso baixo dele, que não era alto, mas era inteiro. E, acima de tudo, a forma como ele ficava em silêncio quando estávamos bravos. Aquele silêncio que não era ausência, mas distância armada. Foi ali que começamos a nos perder. No silêncio que virou escudo, no orgulho que virou idioma. Tentei racionalizar, disfarçar. Repetir para mim mesma as frases que me mantiveram de pé por anos, que eu estava bem, que tinha superado, que certas coisas só acontecem uma vez. Mas não adiantava, porque eu não estava sofrendo de saudade. Eu estava enfrentando um eco, e o eco que mais doía era o do que nunca foi dito, do que ficou suspenso no ar e nunca chegou ao chão. Comecei a me perguntar se Daniel sentia o mesmo, se aquela troca de olhares havia rasgado algo dentro dele também. Mas não me permitia criar expectativa. Era cedo, era frágil, e ao mesmo tempo era forte demais para ignorar. Então veio o segundo encontro. Outro acaso, ou destino, dependendo de quem escolhe a palavra. No mercado entre corredores, empurrando carrinhos. Dessa vez, ele me viu primeiro e sorriu. Não foi um sorriso largo. Foi o tipo de sorriso que carrega o peso do tempo e a leveza, de ainda lembrar. Nossos olhos se encontraram de novo. E como antes, não houve discurso, mas houve um aceno leve, um gesto pequeno, e depois, o silêncio. Mas algo mudou. Porque ali, naquele segundo olhar, havia um convite sutil. Estou aqui, se você quiser. E pela primeira vez em muitos anos, eu quis. Naquela noite, o silêncio, dentro da minha casa, parecia outro. Não era mais o silêncio da ausência, nem da solidão escolhida. Era o silêncio daquilo que está prestes a ser quebrado. Fiquei sentada na beirada da cama, os pés no chão frio, o coração quente demais, para a hora. O rosto de Daniel voltava toda vez que eu fechava os olhos, e a lembrança do sorriso contido dele no mercado era como um fio de luz em um quarto escuro. Eu ainda não sabia o que fazer com aquilo. Parte de mim queria correr, mergulhar de novo, naquele olhar, abrir todas as janelas que fechei ao longo dos anos. A outra parte ainda ouvia as frases antigas que me mantiveram de pé quando ele foi embora. Você merece mais. Você precisa seguir. Ele não lutou por você, mas agora, com a distância entre nós reduzida a 2 encontros casuais, aquelas frases não pareciam mais tão sólidas quanto antes. Pareciam frágeis, como defesas que já não me protegiam, só me isolavam. 2 dias depois, caminhei até o café onde costumávamos ir. Nem sei por quê. Talvez por saudade, talvez por esperança. Ou talvez porque, depois de anos tentando me convencer de que estava tudo resolvido, eu precisava admitir que nem tudo estava cicatrizado. E foi ali, sentada em uma mesa nos fundos, mexendo mecanicamente numa xícara de chá, que ouvi sua voz. Baixa, familiar, mais rouca do que antes, mas ainda dele. Juliette. Só isso. Meu nome. Dito com cuidado. Levantei os olhos devagar. E lá estava ele, em pé, segurando o casaco dobrado sobre o braço, como quem carrega mais do que roupas, como quem carrega passado, arrependimento, ternura. Assenti, sem saber o que dizer. Ele pediu para sentar e eu fiz que sim. A mão dele tremia um pouco, a minha também. Mas não falamos sobre o que doía. Não começamos por desculpas. Apenas falamos do hoje, do frio da semana, do livro que ele tinha visto na vitrine, das coisas pequenas,
Mas foi no fim da conversa, quando o silêncio voltou a se deitar entre nós, que algo aconteceu. Ele me olhou de um jeito que dizia mais do que qualquer frase bem escrita. E eu sustentei aquele olhar sem fugir, sem desviar. E ali, naquele instante imóvel, compreendi o que estava se formando entre nós. Não era uma reconciliação declarada, não era promessa de futuro. Era algo mais sutil, mais raro, o início de um perdão que não precisava de palavras. Um reconhecimento mútuo de que, apesar de tudo, ainda estávamos ali, inteiros, quebrados, mas vivos. E naquele olhar longo e silencioso, uma parte minha que esteve em guerra por tantos anos, simplesmente descansou. Nos dias que seguiram, a vida continuou do lado de fora como sempre faz, apressada, prática, indiferente. Mas dentro de mim, algo havia mudado. E era sutil. Não havia música dramática nem sinais do céu. Apenas uma estranha calma, como quem reencontra um quarto antigo e percebe que ainda sabe onde está cada móvel. Depois daquele café, Daniel e eu não fizemos planos. Não trocamos número de telefone, nem promessas de vamos nos ver de novo. Mas foi como se um acordo invisível tivesse sido selado entre nós. A porta agora estava entreaberta. E com isso, bastava. O que mais me surpreendia era a ausência de ansiedade. Eu, que tantas vezes fantasiei reencontros perfeitos e desabafos cinematográficos, me vi grata pelo silêncio. Havia algo muito bonito em não precisar explicar, em saber que ele entendia, que o tempo que nos afastou também nos amadureceu, e que talvez o amor, quando sobrevive à ausência, retorne diferente, menos barulhento, mais profundo. Passei a caminhar mais devagar pelas ruas da cidade, olhando para os lugares que antes evitava. O banco do parque onde costumávamos nos sentar, a livraria onde discutimos nosso primeiro livro lido a dois, a ponte onde nos despedimos sem saber que seria para sempre. Eles ainda estavam ali, imóveis. Mas em mim, a dor que esses lugares causavam agora era uma lembrança morna, como uma cicatriz que você já consegue tocar sem se encolher. Certa tarde, ao dobrar a esquina da floricultura, onde costumava comprar margaridas para mim mesma, o vi novamente. Dessa vez, ele estava com uma sacola simples na mão e o olhar solto, como quem não esperava nada. Quando nossos olhos se cruzaram, houve uma pausa no tempo. Ele sorriu de novo, daquele jeito pequeno, sem pressa, como quem diz, ainda estamos aqui. E eu retribuí. Não houve aproximação imediata, mas ambos demos um passo na mesma direção ao mesmo tempo. Caminhamos lado a lado por algumas quadras, em silêncio. E naquele silêncio havia um conforto que palavras não dariam conta de traduzir. Ele falou sobre a irmã que estava doente, sobre como cuidava dela agora. Eu ouvi com atenção e com o peito apertado por vê-lo mais cansado. Contei que estava escrevendo de novo, algo que ele sempre me incentivou a fazer. Trocamos memórias com cautela, como quem remexe em caixas com objetos frágeis demais. E então, antes de nos despedirmos, houve um gesto mínimo, mas definitivo. Ele tocou meu braço com a ponta dos dedos e disse: "Obrigado por não ter virado o rosto." E eu, com a voz baixa, apenas disse: "Obrigada por ainda saber me olhar." E assim, seguimos, cada um para seu canto, mas com a certeza de que algo estava sendo reconstruído, sem pressa, sem rótulo, sem precisar passar pelo caminho da explicação. As semanas seguintes se desenrolaram com uma leveza que eu não sabia mais reconhecer. Não era euforia, nem aquele calor desordenado dos recomeços juvenis. Era outra coisa. Era a sensação de caminhar sobre chão firme depois de anos vivendo em suspensão. Daniel e eu não nos víamos todos os dias, tampouco falávamos o tempo todo. Mas os encontros foram se tornando frequentes, casuais, mas carregados de intenção contida. Às vezes era um café rápido no fim da tarde. Outras vezes, uma caminhada em silêncio pelo parque. Nenhum dos dois mencionava o passado,
Era como se ambos soubéssemos que mexer nas palavras antigas era desnecessário. Tudo o que havia sido vivido estava ali, nos olhos, nos gestos, no cuidado silencioso que começava a crescer de novo entre nós. O mais impressionante era que, apesar de termos tanto para dizer, falávamos pouco. E ainda assim, entendíamos tudo. Ele sabia quando eu precisava de silêncio. Eu sabia quando ele estava triste, mesmo que dissesse que estava tudo bem. Nossos silêncios começaram a conversar por nós. Quando ele me trazia um café exatamente do jeito que eu gostava, sem açúcar, mas com um toque de canela. Quando eu passava em frente à casa dele e deixava um livro na varanda sem dizer nada. Havia beleza naquele cuidado mudo, uma forma de amor que não exigia declaração, apenas presença. Uma tarde, ele me convidou para ajudá-lo com a arrumação de uma antiga garagem nos fundos da casa da irmã. Disse que havia caixas demais, lembranças demais. Fui, sem pensar, e ali, entre fotos antigas, papéis amarelados e pequenos objetos que pareciam insignificantes, encontramos uma caixinha de madeira. Dentro dela estavam cartas que nunca foram entregues, escritas por ele, para mim. Escritas nos dias em que a distância entre nós era concreta, mas o sentimento ainda pulsava. Ele me olhou como quem esperava minha reação, mas não disse nada. Eu também não. Apenas segurei aquela pequena caixa contra o peito, com o cuidado de quem segura uma vida inteira que poderia ter sido, mas não foi. E ainda assim estava ali, guardada, viva. Não quis ler as cartas ali. Guardei comigo e disse que leria em casa, sozinha. Ele assentiu. Não me cobrou nada. Não quis saber quando ou se eu abriria. E esse gesto, essa liberdade oferecida, foi para mim a maior prova de que ele era outro homem. Que o Daniel que um dia me amou com pressa agora sabia amar com espaço, com espera, com respeito. Naquela noite, sentei no chão da sala, com a caixa no colo e um copo de vinho quase intocado ao lado. Li as cartas devagar, uma a uma, como quem revisita um idioma antigo. Algumas eram confusas, outras doíam, outras ainda pareciam tentativas desesperadas de entender a própria culpa. Mas em todas elas havia uma constante: amor. Não o amor idealizado, nem o romântico demais, mas o amor real, falho, humano. O tipo de amor que tenta, que erra, que não sabe pedir perdão, mas que nunca deixa de sentir. E ali, sozinha, lendo palavras que demoraram mais de uma década para me alcançar, eu chorei. Chorei por tudo que foi perdido, mas principalmente por tudo que ainda podia ser salvo. No dia seguinte, acordei com os olhos pesados e o peito leve. Uma combinação estranha, mas familiar para quem finalmente permitiu que a dor respirasse. As cartas ainda estavam espalhadas ao meu redor, como testemunhas silenciosas de algo que não foi vivido a tempo, mas ainda assim não tinha se apagado. Dobrei cada uma com cuidado como quem guarda algo sagrado e as devolvi à caixa. Não, senti a necessidade de devolver a ele. Aquelas palavras eram mais para mim do que para nós. Eram pedaços dele que, mesmo sem chegar antes, haviam chegado a tempo. E isso já era um tipo de reparação. Quando o vi no fim daquela tarde, como se nossos passos sempre soubessem onde se cruzar, ele me olhou com uma suavidade que não perguntava nada. E eu, pela primeira vez, o abracei. Um abraço calmo, inteiro, silencioso. Como quem diz: eu li, eu entendi e está tudo bem agora. Ele suspirou contra meu ombro como se um peso tivesse finalmente escorregado de dentro dele. E naquele gesto, sem uma única palavra dita, o perdão foi inteiro. Não anunciado, não negociado, mas oferecido e aceito como só acontece entre duas pessoas que já sofreram demais para querer estar certas. Depois daquele dia, algo em nós mudou. Não de forma radical, mas natural. Começamos a dividir mais do que cafés ou memórias.
Começamos a compartilhar o presente. Ele me mostrou as novas partes da vida dele, os cuidados com a irmã, as plantas que cultivava, a música que agora ouvia. E eu o levei ao meu mundo, as pequenas livrarias onde escrevo às escondidas, as receitas que aprendi a fazer quando cozinhar se tornou terapia, aos silêncios que transformei em conforto. Não falávamos em recomeço, nem em nós, mas havia algo ali, uma construção paciente, sem pressa, sem rótulo, e pela primeira vez isso me bastava. Numa noite de outono, estávamos sentados lado a lado num banco do parque, onde tantas vezes havíamos passado anos antes. A mesma brisa, as mesmas folhas secas cobrindo o chão, mas outro tempo. Um tempo, de presença e aceitação. Daniel pegou minha mão. Não disse nada, nem eu. Mas nos olhamos longamente. E naquele instante, compreendemos a mesma coisa. Que tudo que havia sido ferido já não sangrava. Que o amor, mesmo depois da perda, da raiva e do silêncio, podia voltar com outra voz, mais suave, mais madura, mais livre. E que sim, ele havia vencido, não no auge, mas no depois. Com o tempo, nossa rotina deixou de ser feita de reencontros e passou a ser feita de constância. Não houve grandes declarações, nem planos precipitados. Apenas uma sequência de gestos simples que, quando somados, diziam o que não era preciso verbalizar. Estamos aqui, de novo. E por escolha, não por acaso. Passamos a nos ver com regularidade. Aos poucos, as ausências deixaram de doer porque foram substituídas por presenças reais. Eu me acostumei a vê-lo chegando com sacolas de frutas frescas ou livros emprestados, com aquele jeito cuidadoso que ele sempre teve, mas que antes era camuflado pela pressa de se provar. Agora, ele não precisava provar nada. E eu também não. Éramos só nós, maduros, marcados pelo tempo e ainda assim mais leves do que nunca. Começamos a frequentar lugares novos juntos. Restaurantes simples, cafés tranquilos, parques em horários silenciosos. Não buscávamos emoção desenfreada. Buscávamos presença, espaço, tempo. Daniel passou a me acompanhar em pequenos eventos literários, e era engraçado ver como ele, que nunca teve paciência para multidões, ficava em pé no fundo da sala só para me ver falar. Eu também me permitia entrar nos espaços dele, e às vezes isso significava apenas ouvir sua irmã contar as mesmas histórias repetidas enquanto ele a penteava com delicadeza. Ali eu via o homem inteiro que ele se tornara, e o mais bonito era isso. Não nos reencontramos como os mesmos. Nos reencontramos como pessoas que viveram o suficiente para saber o valor de não desperdiçar o agora. Havia algo sagrado na forma como ocupávamos o tempo um do outro. Às vezes passávamos uma tarde inteira sem dizer quase nada. Ele sentado na varanda lendo o jornal, eu dentro de casa escrevendo. Mas saber que ele estava ali e que eu também estava era uma espécie de paz que poucas coisas na vida conseguem oferecer. E de vez em quando os olhos se encontravam sem querer, o silêncio dizia: lembra quando a gente achou que nunca mais ia conseguir olhar assim? Ainda existiam feridas. É claro que existiam. A vida não apaga o que fomos, nem deve. Mas agora elas não doíam mais. Eram parte da nossa história. Cicatrizes visíveis que, ao invés de envergonhar, mostravam tudo o que sobrevivemos, juntos ou separados. E talvez o que mais me emocionava era perceber que ele não tentava resgatar a mulher que eu fui. Ele amava a que voltei a ser. E isso me libertava de um jeito profundo e sem alarde. A vida começou a se ajeitar ao nosso redor, como se ela também tivesse esperado por esse momento. Havia uma suavidade no dia a dia que me surpreendia. A casa já não parecia grande demais, e o silêncio que antes ecoava como um vazio passou a ser companhia. Daniel e eu agora tínhamos um ritmo próprio. Não vivíamos colados, não misturamos nossas rotinas por completo, mas nossos dias
se entrelaçavam com naturalidade. Às terças ele me buscava depois da livraria e insistia em me levar até em casa, mesmo quando eu dizia que podia andar. Aos domingos eu aparecia com bolo de maçã, o único que ele nunca dizia que estava bom, mas sempre comia até a última fatia. Era nesses detalhes que a gente se construía, sem cerimônia, sem urgência. Como dois que já souberam o que é perder, e por isso agora sabiam cuidar. Um dia ele me chamou para ver uma caixa de ferramentas. Não parecia grande coisa, mas para Daniel era. Era a mesma que ele usava na época em que sonhávamos com uma casa própria onde ele arrumaria as coisas e eu escreveria perto da janela. A caixa estava enferrujada, mas ao abri-la, tudo parecia estar no lugar. Chaves, parafusos, uma fita métrica antiga e, no fundo, um papel dobrado com o meu nome. Era um bilhete, escrito anos antes, uma tentativa frustrada de me procurar. Ele nunca enviou. Não sabia se era orgulho ou medo. Mas o mais bonito foi o que ele disse depois. Guardei porque, mesmo sem enviar, era verdade. Eu não disse nada. Só fechei os olhos e toquei o papel como quem toca um tempo que não volta, mas que deixa marcas boas. Com o passar dos meses, começamos a ser percebidos como um casal. Não que tivéssemos oficializado algo, não usávamos rótulos, mas era visível. No modo como ele ajeitava meu casaco no frio, no modo como eu conhecia o tom exato da tosse dele, nas maneiras pequenas com que nos protegíamos. Nossos amigos antigos, os poucos que restaram, se aproximaram com mais ternura do que curiosidade. Ninguém nos cobrava explicações. Acho que todos entendiam que certos reencontros não precisam ser anunciados, só respeitados. E, no fundo, era isso que mais me emocionava. Perceber que depois de tanto tempo, depois de tantos silêncios e falhas, o amor entre nós havia resistido. Não o amor impulsivo e desesperado da juventude, mas o amor que aguenta, que espera, que compreende. O tipo de amor que, mesmo depois de tudo, ainda se senta ao seu lado e diz, sem precisar dizer nada, estou aqui. O fim não chegou como algo que se impõe. Chegou como tudo o que foi construído entre nós, com suavidade, com silêncio, com presença. Não foi um ponto final. Foi um repouso, um descanso das culpas antigas, das perguntas que antes pesavam e agora já não importavam mais. Daniel e eu estávamos envelhecendo juntos, e havia uma beleza tão sincera nisso que às vezes me pegava chorando sozinha, não por tristeza, mas por gratidão, por termos nos encontrado de novo, por termos tido coragem de ficar, por termos aprendido a amar, sem exigir que o outro fosse o que já não era mais. Numa noite de inverno, sentados no sofá com cobertas até os joelhos e as mãos entrelaçadas, ele cochilou encostado no meu ombro, e ali, olhando o rosto dele, marcado, sereno, familiar, eu percebi. Não era sobre recomeçar de onde paramos. Era sobre começar de onde doía. E juntos, sem grandes discursos, tínhamos curado aquilo que nos separou. Cada gesto, cada silêncio compartilhado, cada toque leve era uma camada de cura sobre o passado. E no fundo sabíamos, não precisávamos pedir perdão. Já havíamos nos perdoado no instante em que escolhemos ficar. Daniel nunca me pediu para ficar. Eu nunca pedi que ele ficasse. Mas todos os dias, nós dois aparecíamos. E isso foi mais forte do que qualquer promessa. Porque quando duas pessoas machucadas se escolhem sem tentar apagar o que viveram, algo sagrado acontece. E aconteceu com a gente. Não fizemos planos de casamento, não pensamos em mudar de cidade, não procuramos selar o que já era inteiro. A única coisa que selamos foi um hábito simples. Todas as noites ele dizia boa noite, olhando nos meus olhos. E eu respondia, estou aqui. Era nosso jeito de dizer tudo, sem dizer nada. E assim, no tempo que nos restava, fomos só isso. Duas almas que um dia se feriram, mas escolheram permanecer. E nesse silêncio sereno, o amor venceu. De novo.
Enfim, Juliette e Daniel seguiram suas vidas juntos, não porque apagaram o passado, mas porque o aceitaram. Não tentaram reconstruir o que haviam perdido. Em vez disso, criaram algo novo, um amor silencioso, maduro, inteiro. Eles aprenderam que nem todo perdão precisa ser dito em voz alta, que às vezes o gesto, o olhar, a constância dizem tudo. Eles se tornaram dois corações que não precisaram mais gritar, porque no fim bastava saber: você está aqui? E eu também. O amor deles venceu, no silêncio, no tempo certo e com as mãos dadas até o fim.